Olá, nono ano. Aqui é a professora Eliane de Química. Vamos dar continuidade no nosso assunto, tá bom? Vamos continuar a falar sobre o átomo, tá bom? Então, peguem lá o livro de vocês e vamos dar continuidade, tá bom? Só que agora nós vamos falar sobre alguns tipos de átomos, tá bom? Nós vamos falar sobre átomos isótopos, isóbaros e isótonos, além dos isoeletrônicos, tá bom? Vamos primeiro falar sobre os átomos que são isótopos. O que significa isso? Significa que esses tipos de átomos, eles têm o mesmo número atômico, tá? Que é representado pela letra Z. Lembra que o número atômico é igual ao número de prótons, tá? E eles vão ter diferente número de massa e diferentes números de nêutrons, tá bom? Então, aqui eu tenho um exemplo de diversos tipos de hidrogênio. Eu tenho o prótio, o deutério e o trítio. Eles são isótopos? São, porque eles têm o mesmo número de prótons. Olha aqui. Lembra que o número de prótons é igual ao número atômico. Então, aqui o número atômico é 1. O número atômico é 1 aqui e aqui também é 1. Então, realmente, eles são o quê? Eles são isótopos, porque eles têm o mesmo número de prótons e diferente número de massa e diferente número de nêutrons, logicamente, tá bom? Então, aqui o oxigênio também. Eu tenho 3 tipos de oxigênio. Eles são isótopos? São, porque eles têm o mesmo número de prótons. Olha aqui, 8, 8, 8. Então, eles têm o mesmo número atômico, eles têm o mesmo número de prótons. Então, eles são isótopos. E se eles têm o mesmo número atômico, logicamente eles vão ter diferente número de massa e diferente número de nêutrons. Olha como o número de massa são diferentes. E se nós fizermos a conta, A igual a Z mais N, vai dar que o número de nêutrons também é diferente, tá bom? Então não esqueçam, isótopos são átomos que vão ter o mesmo número o quê? O mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons, tá bom? Além dos isótopos, nós temos os isóbaros. Quem são os isóbaros? Os isóbaros são aqueles que vão ter diferente número atômico, mas eles vão ter o mesmo número de massa, que é representado pela letra A, tá? E vão ter diferente número de nêutrons. Ou seja, aqui nesse exemplo do carbono e do nitrogênio, eles são isóbaros? São, porque eles têm o mesmo número de massa. Olha, lembra que o número de massa fica em cima. Então, eles dois são o quê? Isóbaros. E eles vão ter diferente número atômico. Eles têm diferente número atômico? Tem. E, consequentemente, eles vão ter o quê? Diferente número de nêutrons, tá bom? Além dos isóbaros, nós temos isótonos, que são aqueles que vão ter o quê? Vão ter diferente número atômico, diferente número de massa, mas eles vão ter o mesmo número de nêutrons. Por exemplo, aqui, o hélio 4,2. Ele tem número de próton, ou seja, número atômico 2. Ele tem número de elétrons 2 também. E o número de nêutrons vai ser 2, porque 4 menos 2 é igual a 2. Que é a mesma coisa que A igual a Z mais N. Fazendo o cálculo vai dar o quê? 4 menos 2, que é igual a 2 nêutrons. Ou seja, ele é o quê? Isótono. Ele tem o mesmo número de nêutrons desse carinha aqui, ó. O hidrogênio 3,1. Ele tem um próton, ele tem um elétron. E quantos nêutrons ele vai ter? 2, porque 3 menos 1 é o quê? É 2. Ou seja, A igual a Z mais N. Vai ficar o quê? 3 menos 1, que é igual ao número de nêutrons. Então, esse hidrogênio e esse hélio, eles são o quê? Isótonos, porque ambos têm o quê? 2 nêutrons, tá bom? Além dos isótonos, nós temos isoeletrônicos. O que seria isoeletrônico? São aqueles que vão ter o mesmo número de elétrons. Lembra lá que iso vem do quê? De igual, é a mesma coisa que igual. Então, significa que eles têm o mesmo número de elétrons. Por exemplo, aqui, este oxigênio e este magnésio. Eles são isoeletrônicos? Bora ver. Qual é o número de massa desse oxigênio? É 16, olha. O número de massa de cima é 16. Qual é o número atômico e o número de prótons? É 8, que é o de baixo. E qual é o número de elétrons? Percebe que isso aqui é o quê? São íons, né? Porque um está ganhando elétrons e o outro está perdendo. Então, aqui, o número de nêutrons, quando a gente fizer a conta, vai dar o quê? 16 menos 8 é igual a 8. E o número de elétrons vai ser quanto? Significa que aqui ele está o quê? Ele está ganhando elétrons, está ganhando 2. Então, 8 mais 2 é 10. E o magnésio, bora ver. O número de massa é o quê? 24. O número atômico e o número de prótons é quanto? É 12. E o número de nêutrons? A gente subtraindo 24 de 12 dá o quê? 12. E o número de elétrons também dá 10, porque aqui ele está perdendo 2 elétrons. Então, 12 menos 2 é igual a quê? É igual a 10. Então, realmente, o oxigênio e o magnésio aqui, eles são o quê? Isoeletrônicos, porque eles têm o mesmo número de elétrons, tá bom?
Então, em resumo, como é que ficaria? Isótopos são aqueles que têm o mesmo número de prótons, gente. Isóbaros são aqueles que têm o mesmo número de massa. Isótonos são os que têm o mesmo número de nêutrons. E os isoeletrônicos são aqueles que têm igual número de elétrons, tá bom? É super fácil, é só se atentar aos nomes. Isótopos, mesmo número de prótons e número atômico. Isóbaros, o azinho, número de massa. Isótonos, o N, número de nêutrons. E isoeletrônicos, igual ao número de elétrons, tá bom? Vamos exercitar um pouco aqui, prestem atenção. Considerando os seguintes átomos genéricos, tenho aqui 4 átomos genéricos com letras qualquer. Podemos afirmar, ele quer saber qual é a alternativa correta aqui. A alternativa correta aqui vai ser a letra D, porque na D ele está dizendo assim, X e Y são isótopos, ou seja, eles têm o mesmo número de prótons, eles têm o mesmo número atômico. Bora ver se X e Y têm realmente o mesmo número atômico. X é o número atômico 92 e Y também. Então, realmente, eles são o quê? Isótopos. Eles têm o mesmo número de prótons, eles têm o mesmo número atômico. Então, aqui é a letra D, tá bom? Aqui outro exemplo. Em relação à isotopia, isobaria e isotonia, podemos afirmar que, lembra, isotopia é de isótopos, isobaria é de isóbaros e isotonia é de isótonos, tá? Podemos afirmar, letra A, isótonos são entidades químicas que possuem o mesmo número de nêutrons? Sim, lembra lá que isótonos têm o mesmo número de nêutrons. B, isóbaros são entidades químicas que possuem o mesmo número de prótons? Não, isóbaros têm o mesmo número de massa. C, isótopos são entidades químicas que possuem o mesmo número de massa? Não, eles têm o mesmo número de prótons. Então, a alternativa correta é a letra A, tá? Outro exemplo, um átomo do elemento químico X é isótopo de A, 2041, e isóbaro de B, 2244. Qual é o número de nêutrons do elemento X? Ele quer saber o número de nêutrons desse carinha aqui. Primeiro, a gente tem que montar aqui essa questão. Ele diz que o X ele é isótopo do A. Se ele é isótopo do A, ou seja, ele tem o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons do A, ou seja, bem aqui tem que ser o quê? Tem que ser 20. E ele é o quê? Isóbaro do B. Se ele é isóbaro do B, ele tem o mesmo número de massa do B. Então, bem aqui vai ficar o quê? 44. Pronto, montamos. Agora é só achar o número de nêutrons do X. Para isso, a gente usa a fórmula A igual a Z mais N. Quem é o A? 44. Quem é o Z? 20. Mais o N que eu não sei. Esse 20 está positivo, ele vai passar lá para o outro lado negativo. Então, vai ficar 44 menos 20 igual a N. N é igual a quanto? 24. Pronto, achamos o número de nêutrons que ele queria. Bem fácil essa questão, é só prestar atenção e montar corretamente, tá bom? Tem uma questão lá do livro de vocês, da página 170, questão de número 1. Peguem lá, bora fazer. Essa questão aqui, olha. Ciências e reflexão. Primeira, identifique a alternativa correta, correlacionada com os íons. Cl- e o Ca2+, são íons, né? Aqui é um cátion, que é positivo, e aqui é um ânion, que é negativo, tá? Aqui ele ganha elétrons e aqui ele perde, tá? Então, letra A. São isóbaros e isótopos. Lembra que isóbaros são o mesmo número de massa. Eles têm o mesmo número de massa? Não, né? São diferentes. Então, a gente nem considera A. B. São isótonos e isoeletrônicos. Ou seja, eles têm o mesmo número de nêutrons. Se eu fizer 37 menos 17, vai dar quanto? 20. E se eu fizer 40 menos 20, vai dar 20 também. Tem que saber se eles são isoeletrônicos. Lembra que isoeletrônicos dão o mesmo número de elétrons. Eles têm o mesmo número de elétrons? Aqui é o quê? 17, o quê? Mais 1. Então, vai ficar o quê? 18 elétrons. E aqui ele vai perder 2. Então, vai ser 20 menos 2, que dá 18. Então, realmente, eles são isoeletrônicas. Então, a alternativa correta é a B. Não precisa nem ler as outras alternativas, tá bom? Então, a primeira aqui é a letra B, tá bom? Bem fácil, é só prestar atenção, tá bom? Quarta questão. Isótopos radioativos são empregados no diagnóstico e tratamento de inúmeras doenças. Qual é a principal propriedade que caracteriza um elemento químico? Qual é? Qual é das alternativas? Letra A, número de massa. Número de prótons, número de nêutrons, energia de ionização, diferença entre o número de prótons e nêutrons, ele está falando de isótopos. Isótopos tem a ver com o quê? Com o número de
prótons, ou seja, com número atômico, tá bom? Então, é a letra B. Então, gente, obrigada pela atenção de vocês. Nos vemos na próxima, tá? Continue estudando, fiquem com Deus e até já. Beijo!